Há alguns vídeos atrás fiz um vídeo sobre pedidos de desculpas e culpa e como que geralmente em termos comportamentais se estabelece a culpa. Houve um comentário de alguém que mencionou a neurose obsessiva e de que a culpa na neurose obsessiva não se dá necessariamente com a presença ou a possibilidade de punição, de que o neurótico obsessivo ele sente culpa sem ter culpa nenhuma, muitas vezes. Essa história do provérbio do não deve, não, quem não deve não teme, não se aplicaria muito ao neurótico obsessivo, porque ele não deve nada e teme tudo. Em termos psicanalíticos, é bem por aí mesmo, não se observa nenhuma culpa, e a culpa diz mais respeito à própria realidade psíquica do sujeito. Porém, em termos comportamentais, não existe esse tipo de conceituação, esse tipo de classificação. Em termos comportamentais, no caso do neurótico obsessivo, é importante se observar o histórico. Qual é o histórico de contingências, de reforçamento. E aí é importante ouvir a pessoa sobre a sua história, de como foi sua história acerca dos erros que cometeu, dos possíveis danos que poderia ter causado, como foi punido. E a relação está construída aí na história. Uma pessoa que esteja sentindo culpa por uma série de eventos que outros não compreendem, ou que ela esteja sentindo culpa de uma maneira muito intensa e que uma observação superficial não é capaz de compreender, porque quem observa não consegue entender de onde está saindo tanta culpa, geralmente o que ocorre é que nesses casos a pessoa tem uma história de ter sido punida com mais frequência, com mais intensidade, por detalhes, por pequenos erros. Ou então essa pessoa se sensibilizou, se traumatizou, vamos usar assim um termo mais no senso comum, por ter sido cobrada, por ter sido punida por algumas coisas que no padrão social são compreendidas como detalhes. E assim, no desenvolvimento da pessoa, da história de vida dessa pessoa, ela pode ir desenvolvendo uma sensibilidade maior a cobranças, aos erros, uma intolerância maior em relação a erro, porque foi isso que ocorreu em seu próprio ambiente, em suas interações com outras pessoas, com seus cuidadores, com seus educadores, com seus pais. Então, interações mais coercitivas, ambientes mais rígidos, mais punitivos, tendem a produzir padrões de comportamento mais próximos àquilo que a psicanálise classificava como neurose obsessiva. A pessoa tende a sentir culpa com mais frequência e por coisas que outros que estão num outro nível, que tiveram outra história de punições, de reforçamento, que essas outras pessoas não compreendem, simplesmente não conseguem entender de onde está saindo tanta culpa. E a culpa, só para finalizar, não existe somente em relação ao dano que causamos a outras pessoas. A culpa diz respeito a um sentimento de pesar em relação a todo e qualquer erro que possa ter sido cometido, que possa ter acontecido. E algumas pessoas serão sensíveis a alguns tipos de erros e outras pessoas serão sensíveis a outros tipos em relação a outras pessoas, a outros contextos. Porém, aquelas pessoas que se mostram mais intimidadas, que se mostram mais propensas a sentir culpa mais facilmente, essas pessoas costumam ter a classificação aí como de neuróticos obsessivos, segundo uma perspectiva mais psicanalítica. Bom, meus amigos, por hoje o recado é esse. Se gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Obrigado pela audiência e até a próxima.